Oi, Diego. Seja bem-vindo. Ah, ó. Oi, Diego. Ô, bom dia, tudo bem, Bruno? Bom dia, tudo bem e você? Tudo bem, você está conseguindo me ver normal aí? Tô. Tá? Por enquanto aqui para mim está aparecendo uma telinha aqui, mas acho que já vai atualizar aqui para mim, tranquilo. Vamos lá, a Regiane vai verificando aqui também, mas acho que está tudo bem. E aí, Bruno? Belezinha? Como é que tá essa segunda-feira aí? Tá tudo Animado? ótimo. Tá. Tô animado, sim. Hoje é só o começo Ah, ainda, que né? bom. Aqui, a Regiane. É Dá isso um aí. oi pra Regiane aqui. É sua esposa? É minha esposa, tá acompanhando Ah, aí. legal. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar, né? Daqui a Vamos pouco sim. eles vão entrando aí. Você já se apresenta. Uhum. Deixa eu mandar uns aviãozinhos aqui também. Deixa eu ver se o Vamos pessoal lá. tá online. Ah, não. Mandei até pra você mesmo aqui. Tranquilo. Aqui o Valdir, seja bem-vindo, Valdir. Daqui a pouco a gente já começa. A gente está mandando aqui, o pessoal entrando, está entrando agora. Vamos lá. Aí. Bom dia. Ah, o Marlon aí também. Leonardo. Estou enviando o seu Nelson. Pablo. Isso. É isso aí. Ah, cometeria, seja bem-vindo, Marlon. Deixa eu assinar aqui para o Marlon. Leonardo, Marcelo, sejam bem-vindos. Você já quer se apresentando? Diego. Opa, tranquilo, fica à vontade aí, pode ser. Bom, eu sou o Diego Cardoso, eu sou o pai, né? Eu gosto de falar que eu sou um filho amado de Deus, sou imagem e semelhança do Criador, né? Sempre trago isso. Sou pai, né? Tenho 4 filhos, casado há 18 anos. Estou coach integral sistêmico, formado pela Febracis. Estou analista de licitações eletrônicas há 14 anos, trabalhando nessa área, vendendo para o governo aí através das licitações eletrônicas. Mas eu gosto mesmo é de mexer com o ser humano, eu gosto mesmo é de contato, eu gosto mesmo é de olho no olho, né? Então isso para mim é gratificante, né? Estar aqui com você hoje aqui, 7 horas da manhã, segunda-feira. Na verdade já acordamos aí às 5h59, trazendo a vida com propósito, eu e a Regiane já também, para famílias, Uhum. casais, né? A gente gosta muito disso. Então é um prazer trazer esse. E aí estar com você e trazendo essa palavra hoje. Ah, legal, velho. É isso aí, cara. Eu também acordei hoje cedo, né? Para quem não me conhece, eu sou o Bruno, eu tenho 34 anos, sou casado com a Patrícia, já faz 3 anos, e tenho aqui trabalhado com o pessoal sobre desbloqueio de mente, mudança de mentalidade, superação de traumas, né? E tenho ajudado bastante pessoas aí nesses traumas, nessas dificuldades que às vezes elas nem sabem que elas têm, né? Então é uma coisa que a gente. E hoje a gente vai falar do poder da palavra, né? Esse poder da Isso. palavra tem tudo a ver com isso também. Tem tudo a ver com trauma, tem tudo a ver com a intenção, né? A intenção que você vai passar para Isso. outra pessoa, né? Então, Eu começa falando aí, costumo. Diego. Isso, eu costumo dizer, a gente aprende isso também através de técnicas, ferramentas, né? Interessante, Uhum. eu vou trazer até uma palavra aqui, né? Oséias 4:6, que diz assim: o meu povo erra por falta de conhecimento, ou seja, por ignorância. Então, muitas vezes, as nossas escolhas, decisões que nós tomamos na vida, normalmente é por falta de conhecimento. E por Uhum. aquilo que nós vimos, ouvimos e sentimos no nosso corpo ao longo da nossa história, principalmente na nossa infância até os 12 anos de idade. E tudo aquilo que a gente ouviu, né? Por mais que as pessoas não queriam falar para a gente, nós éramos crianças e aquilo ficou gravado em nós. E alguns traumas geraram, todos nós, né? Todos nós. E o poder da palavra, ele faz uma grande importância, ou seja, ele é uma importância muito grande para a nossa vida. Quando nós vamos percebendo,
trazendo conhecimento sobre o poder da palavra, eu começo a tomar consciência. E quando eu tomo consciência, eu evito de fazer isso com outras pessoas. E esse é o sentido dessa live, né? É trazer consciência. E trazer consciência é gastar energia, principalmente do cérebro, né, Bruno? O cérebro não quer gastar energia, né? Com certeza. O cérebro, o que que ele quer fazer? Ele quer te pregar uma peça. Ele acha que, por exemplo, se você tem um bloqueio de aprendizagem aí na infância, ele quer que você não gaste energia porque ele sabe que você vai sofrer, porque às vezes alguém te soltou uma palavra, um professor, às vezes falou que você era incapaz, ou às vezes até os pais falou que você era burro, que você não ia vencer, né? E esse poder da palavra que eles lançam, a pessoa que está recebendo, se ela acreditar, isso pode transformar a vida dela para o resto da vida, porque ela começa a acreditar naquilo e ela acha que é verdade, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado, porque dependendo do que a gente fala, pode prejudicar uma pessoa, pode fazer com que ela se ofenda, pode ser com que ela se trave, né? Que crie novos traumas, que ela não. Às vezes, se ela não tivesse ouvido aquilo, poderia ser diferente a vida dela, né? Então tem tudo a ver. Eu acredito que tem tudo a ver isso, sim, com certeza. Isso, assim, eu não vou entrar nem nos pormenores cientificamente, assim, porque senão não vai dar tempo da gente falar o que você falar. Então eu vou trazer um pouquinho da vivência. Eu acho que o que mais acaba tocando as pessoas é a gente falar assim, como que é então sua vida, né? E em relação à palavra. Eu costumo dizer, às vezes a gente conversa com algumas pessoas aqui, que aqui nós temos 4 filhos, né? Então, assim, como é que é trazer isso no dia a dia na relação com os filhos? Como é que é trazer isso? Então, até certo momento da vida, eu não tinha conhecimento, não tinha cursos, não tinha nada explicando racionalmente o que significava aquilo. Mas uma das coisas que a gente acolhia, tudo que a gente ouvia, a gente buscava colocar em prática. E uma das coisas era o quê? Quando nós acordávamos pela manhã, junto com 4 crianças, tudo pequenininha ali, né, para arrumar para a escola, então você imagina, 7h30 da manhã, todo mundo na escola. Então ele fala assim, é fácil, né? É fácil. É desafiador, né, Bruno? É desafiador preparar todo mundo. Ah, tá, e daí, plena segunda-feira, quando você tem um monte de problema para resolver, isso serve para você, tá, meus queridos, estão ouvindo aqui também. Hoje é segunda-feira, graças a Deus, hoje é segunda-feira. E você, tendo um monte de coisa para resolver, junto ali preparando as crianças, eu e minha esposa também para sair. Tá. E talvez aquela correria, eu vou descontar em palavras para os meus filhos, para minha esposa, sabendo que isso vai ofender, que isso vai até, de repente, desanimar a pessoa. Então, o que nós fazíamos? Você tem o poder para fazer isso. O poder está na sua boca, na sua mente para fazer isso. Mesmo quando você não quer fazer algo, o que diferencia isso é a sua decisão de fazer algo. Então você não espera sentir, mas você faz. E o amor se resume nisso. O amor se resume na decisão. Não é baseado naquilo que eu sinto, mas é baseado naquilo que eu faço. É ação, atitude, decisão. Então, por exemplo, nós acordávamos pela manhã e falávamos assim, bom dia, Regiane. Bom dia, amor. Ela, bom dia. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Miguel. Bom dia, Lucas. Bom dia, Letícia. Aí falava assim com as crianças, fala bom dia para o pai e para a mãe também. Bom dia. E a gente saía se arrumando ali no bom dia, tomava café rapidão, colocava as crianças no carro, e é correria, é corrido. Tá, mas o que eu posso fazer, segundo as minhas possibilidades, com aquilo que eu tenho hoje? Acordando de manhã, correndo com as crianças, fazendo tudo isso, decisão. E a gente falava para eles no meio do caminho, obrigado pela oportunidade da vida, obrigado pelo dom da vida, obrigado pela nossa casa, obrigado pelo carro, obrigado, Senhor, pela água, obrigado pelo alimento. E daqui a pouco os pequenos também, as crianças também começavam a repetir a mesma coisa, né, ao longo dos dias, né, ao longo do tempo. Agora eu, pai, agora eu. Obrigado pelos passarinhos, né? Obrigado pelo cachorrinho, obrigado por isso, obrigado por aquilo. E aquilo se torna o que então? Um treinamento. E aquilo vai se tornando uma verdade, porque vai sendo o quê? Repetido, repetido e repetido. E a verdade o que é? É que por mais desafios que você encontre pelo dia, por mais problemas que você precisa resolver, o natural das coisas é a verdade. E a verdade não importa o jeito que você está sentindo, sempre é um bom dia. Porque você acordou, então é um bom dia. Isso é natural. Isso é o natural da vida.
Ah, mas não vai ter problema? Claro que vai ter problema. Vai ter um monte de problema para você resolver. Que bom que tem problema. Imagina se não tivesse problema nenhum, a vida ia ser um vazio, né? Justamente tem problemas porque você precisa se relacionar com pessoas. Com pessoas. E interessante trazendo isso, que depois da gente fazendo isso muitas vezes, né? Não movidos pelo conhecimento científico, não movidos pelo coach, não movidos por treinamento, mas movidos simplesmente por aquilo que a gente ouvia e a gente ia fazendo. E as músicas? As músicas em casa, por exemplo. Às vezes a gente escutava as músicas, e tem muita música boa, viu, Bruno? Muita música Com boa, melodia certeza. espetacular. Mas quando você vai pegar a letra é uma porcaria. A letra, ela te Hum, rebaixa, a letra, ela... E você vai uhum. ouvindo, e já ouviu aquele ditado? Água mole e pedra dura? Tanto bate até que fura. É. A gente pode levar para o lado errado, mas assim, tudo que você escuta muito, tudo que você vê muito, lembra da nossa infância, acabei de falar no começo, né? Aquilo que nós vimos, ouvimos e sentimos ao longo da nossa vida é o que nos formou, é aquilo que a gente acredita hoje, é a nossa verdade, né? Então, a gente trazia isso e quando a gente ouvia a música, pô, essa música não tá legal, né? É legal, mas não tá legal, né? É legal a melodia, mas a letra não tá legal. E a gente cortava mesmo, cortava na raiz. E você acha que a gente não gostava da música? A gente adorava a música, mas a gente percebia que aquilo ia influenciar na vida dos nossos filhos, na vida da Ah, nossa família. não. Então foi decisão. Mas fala um pouquinho aí, Bruno, depois eu continuo um pouco. Com certeza. Não, você falou um ponto importante, que é essa questão de falar para os filhos, né? Um bom dia, sempre agradecer, porque isso é um estado mental positivo, né? Porque dependendo da palavra que você fala, tanto para filho como para uma pessoa na rua, você pode mudar o dia dela por conta disso. É porque a intenção sua é boa. Quando você coloca a intenção na palavra, você pode transformar a vida da pessoa, né? Então isso é essencial, né? Porque aí os filhos eles vão criando isso, né? Um comportamento positivo, né? Que eles só vão começar a enxergar o lado positivo. Então e isso é importante, né? Porque a palavra ela transmite sentimento. Então, se você fala, vamos supor, se você começa a brigar com a sua esposa e começa a ofender, e o que acontece? Você está passando um sentimento negativo para ela, né? E isso afeta. E às vezes a palavra, ela dói mais do que você tomar um murro na cara, né? Que você apanhar. Então, por Isso quê? mesmo. Porque é uma intenção que você lança, né? Então, a gente tem que saber nos expressar para que não ofenda outra pessoa e também saber se comunicar para que a gente levante outras pessoas, levante outros líderes, né? Uma coisa que aconteceu muito, que todo mundo sabe, é a questão da Segunda Guerra Mundial, né? Goebbels, que era o braço direito de Hitler, ele é um cara que falava no rádio, né? Ele convencia as pessoas que os judeus deviam ser queimados, que o nazismo, a raça ariana, né? E ele convenceu os alemães que aquilo era certo, só com a palavra, só falando no rádio. E para você ver como que é o poder da palavra, né? Dependendo do que você fala, você pode ou destruir ou construir, né? Então, o poder da palavra é a sua intenção, é o seu sentimento, que você passa do teu interior, você passa para o exterior. O que você acha, Diego? Não, eu acho isso aí que você trouxe, essa história aí é importante, porque olha só, quando você falou assim da guerra, né? Quando você falou lá do Uhum. Hitler, do cara que pela palavra já destruía ali milhões de pessoas, agora vamos Uhum. trazer para cá. É a mesma coisa, não diferencia nada. Talvez a guerra que aquele cara fazia lá, falando com o poder da palavra, destruía pessoas, de repente o que nós estamos fazendo aqui é a mesma semelhança, num grau menor. Mas quantas vezes nós destruímos as pessoas? Nós rebaixamos as pessoas. Nós humilhamos Uhum. as pessoas, talvez pelas nossas palavras, sem pensar, sem ter consciência do poder da palavra em nós, na nossa vida. E é interessante É. trazer, eu gosto de trazer essa experiência. Eu fui falar uma vez para crianças, né, sobre o poder da palavra. Eu trouxe muito essa questão da imagem e talvez para as pessoas que estão aqui também vendo a gente, ela possa perceber isso, né? É, o Dr. Masaru Emoto, já viu aquele videozinho do Dr. Masaru Emoto falando sobre as moléculas de água? Você já ouviu alguma vez isso aí, não? Não, vi através de você. Então, o Dr. Masaru Emoto, ele fez uma pesquisa durante um tempo para ver, ele congelava a água
e junto com o microscópio dele lá, ele começava a observar os cristais que eram formados pelo som das músicas. Sejam elas músicas boas, sejam elas músicas pesadas, ou palavras positivas e palavras negativas. E numa molécula de água, quando ele colocava a som de Beethoven, por exemplo, se tornava aquela água em cristais lindos e maravilhosos. O contrário, quando ele colocava um heavy metal, não tem nada contra o heavy metal, era a pesquisa que ele fazia, né? Ali se tornava distorcido, ok? E quando ele pegava a água de mina, ele ia fazer o mesmo, congelava a água, olhava para a água, aqueles cristais lindos da água. E quando ele pegava uma água de um rio poluído, era aquela foto, aquela imagem toda distorcida e feia. Isso numa molécula de água. Numa molécula de água. E eu já vou explicar o porquê o poder da palavra tem a ver com isso. Se numa molécula de água acontece isso, imagine no seu corpo, no meu corpo, o que acontece quando nós sabemos que 70% do nosso corpo é água. Se acontece numa molécula isso, imagine o que acontece. Quando você está emanando palavras positivas, você está formando cristais na água daquela pessoa. E quando você está falando palavras negativas, você está tornando aquela água daquela pessoa uma má água. Lembra da mágoa? A mágoa que muitas pessoas carregam tornam naquelas pessoas uma má água. E as pessoas vão carregando e não sabem por que disso. Né? Então, assim, esse conhecimento vem trazer o que mais? Clarificação. Se 70% do nosso corpo é água, então, peraí, o que eu estou fazendo? Né? Primeiro, a comunicação interna, comigo mesmo. Como eu me comunico comigo? Ah, não deu certo uma coisa. Eu vou falar, que bosta, não deu certo. Ó, palavra negativa. E é comigo, não tem nada a ver com os outros. Ah, não deu certo. Ah, que raiva. Mas, puxa, toda vez que eu vou fazer isso. E isso vai trazer o quê? Uma má água para dentro de mim mesmo. Essa pesquisa ele fez lá. E quem já viu a pesquisa do potinho de arroz, para trazer ainda mais clarificação, né? Ele colocou lá 3 potinhos de arroz, um potinho de arroz pré-cozido, um outro pré-cozido no meio, um outro pré-cozido afastado, e ele chegava nesse potinho pré-cozido aqui da ponta, e ele falava palavras positivas. Você é bom, você é bonito, você é maravilhoso. No do meio ele simplesmente ficava em silêncio. Quantas vezes nós somos omissos a muitas coisas, na nossa vida e na vida dos outros. E no outro potinho, ele falava palavras negativas, você é um idiota, você é um burro. E ao longo de um período, vamos jogar em 30 dias mais ou menos, esse potinho que ele falava palavras positivas de arroz pré-cozido, ficou branquinho, com um aroma gostoso, um cheiro gostoso. Aquele que ele ficava em silêncio ficou amarelo. E aquele que ele falava palavras negativas ficou preto, podre, um cheiro ruim. Isso num copinho de arroz. Agora imagine você ouvindo palavras positivas ou negativas, ou simplesmente porque você talvez poderia ter falado algo bom para uma pessoa e você simplesmente se omitiu, silenciou. Aquilo que poderia ser branquinho está amarelo, simplesmente pelo silêncio. Né? E aquilo que você falou, palavra positiva, está gerando vida. Então, quando nós falamos palavras positivas, nós falamos Deus. Quando nós falamos palavras positivas, nós falamos a oração. Quando nós falamos bom dia, nós estamos orando com a nossa vida. Quando nós nos reunimos com pessoas e temos consciência daquilo que estamos falando, mesmo que às vezes o sentimento venha algumas palavras erradas, mas opa, aí que está a questão. Você não é levado pela inconsciência. Também, nós somos cientificamente mais de 90%, nós somos movidos pela inconsciência. Mas aquilo que você mais alimenta é aquilo que você mais reproduz. Então, o que nós estamos alimentando? Quais as coisas que nós estamos ouvindo? Quais as coisas que nós estamos vendo? Que está alimentando não só para o nosso corpo, para a nossa boa água, mas também para a água dos outros. Nós estamos formando cristais, lindos cristais, ou nós estamos formando imagens feias, moléculas de águas destruídas? O que nós estamos formando? O que nós estamos trazendo para a nossa vida e para a vida dos outros? Então esse é um alerta para o poder da palavra. E às vezes a gente está falando aqui, né, Bruno, está se tornando meio pesado. Desculpa, tá, gente? Às vezes eu tento trazer para cá e para aqui agora, né? Porque a nossa vida, né, Bruno, a gente tem que trazer. Isso que você trouxe foi de suma importância e assim, de uma imagem muito boa, trazendo essa questão da guerra, né? Trazendo essa questão do cara que só com a palavra destruía muitas vidas.
É o Goebbels. Muitas vezes, famílias estão destruídas, que é essa guerra, essa mesma imagem daquela guerra, só mudou o ambiente, mudou o local. E muitas vezes está trazendo para dentro da sua casa, né? Pelo poder da palavra. Espaço aí, Bruno. É isso aí. Não, essa questão da água é sensacional, né? Porque nós somos formados por 70% do nosso corpo em água. E olha que louco. Se você parar para pensar, se a palavra consegue modificar a molécula de água, ela consegue modificar a gente. Ela consegue modificar o teu DNA. Você imagina? Já tem estudos falando que a palavra pode modificar o seu DNA. Então, o que acontece? Exatamente. Por quê? Porque a gente é formado de água e as pessoas às vezes não acreditam nisso, né? Elas acham que não. Só que assim, a palavra sempre vai existir. Agora a gente tem que saber, você vai usar para construir ou para destruir? Entendeu? Se o mundo está assim, se o mundo está negativo, se está faltando líderes, é porque as pessoas não estão usando a palavra para o bem. Elas estão se calando, né? Porque a palavra, ela transforma as pessoas, né? Ela transforma tanto para o lado negativo como positivo, né? Então, é por isso que é muito importante que as pessoas comecem a falar, percam a timidez, que elas comecem a falar a mensagem, a experiência que elas tiveram, para que assim, ó, a cicatriz dela cure a ferida das outras pessoas. Então, só vai existir essa cura quando a gente começa a falar, porque a gente está falando, passando a intenção para elas, né? E o que a gente está falando? Tudo que eu falo aqui é uma coisa que está no meu interior. Então, o que acontece? Você emana para o exterior. Só que assim, não é só para outra pra pessoa. É para você também. Porque você tem dois ouvidos. Quando você está falando, você está ouvindo duas vezes. Entendeu? E você está ouvindo e está passando para o teu cérebro. E quando passa para o teu cérebro, vai para o teu subconsciente. E o que acontece? Qualquer coisa, às vezes, por exemplo, você vai passar uma situação que é parecida, o teu consciente, ele puxa lá do inconsciente. Então, você, por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes, vamos supor, os pais, um professor fala assim, você é burro. Ou cala a boca, por exemplo. Uma palavra que é muito negativa. Às vezes a criança está brincando lá e fala, cala a boca. E ela estava só cantando, sendo ela mesma, né? Porque criança é inocente. O que acontece? A criança acha que ela não deve falar, que ela não deve cantar. Então eu vi num livro, acho que foi O Poder do Agora, que ele fala que uma vez um caso que o pai fala para a menina calar a boca, e depois a menina nunca mais cantou, e ela gostava, e ela era boa cantora, nunca mais cantou no resto da vida, porque o pai jogou essa intenção, né, negativa, e ela não cantou mais, e bloqueou isso, bloqueou a vida dela, né? Então o pessoal que está perguntando aqui, a inveja é um sentimento que é criado quando criança, ou é algo que é criado conforme as pessoas estão ao seu redor? Eu acredito, apesar de já ter ouvido bastante, que é um pouco de tudo, tá? Primeiro que nós já nascemos com pecado, ou seja, né, nós já nascemos, nós somos imagem e semelhança do Criador, mas por quebrar princípios, né? Adão e Eva quebrou princípios. E daí veio Moisés lá e aplicou o quê? As regras. Não mate, não roube. Por quê? Porque você quebrou um princípio. Ou seja, nós já carregamos a quebra do princípio. Nós carregamos a quebra do princípio, então algumas coisas já vêm de nós, né? A inveja, querer que o outro está com um carrinho, eu quero o carrinho que está dele, né? Eu quero o carrinho dele. Você vê isso nas crianças, né? No relacionamento das crianças. Então nós já trazemos isso naturalmente. E claro, se não for trabalhado isso, nós vamos cada vez aumentando mais isso aí. Isso depende de como vai sendo tratado isso aí. Quando você vai percebendo, trazendo conhecimento, eu volto lá de novo, Oséias 4,6, o meu povo erra por falta de conhecimento, ou seja, por ignorância. Né? É pela palavra, muitas coisas estão na palavra de Deus, sim, se resume tudo lá. Né? Tudo que nós trouxemos, técnicas, ferramentas, as pessoas vão buscar, se resume ao que está na palavra. Mas aqui vem o quê? Vem trazer uma clarificação um pouco melhor, justamente por quê? Por causa da nossa ignorância. Né? Então vem trazer agora, quando nós vamos entendendo que a inveja, ela pode ser boa. E ela é boa. Mas quando eu vejo assim, quando eu vejo algo de uma pessoa que eu gosto, eu não preciso querer o que ela tem. Eu simplesmente olho e falo, aquilo só o piso para me impulsionar para uma coisa melhor. E eu não quero o que ela tem. Eu posso assemelhar, modelar aquilo e falar assim, nossa, aquela casa tão bonita, o que eu vou fazer para construir uma casa, não para um melhor, mas uma casa que eu me sinta bem também, igual aquela casa. Ou aquele carro, pô, como eu gostaria de ter aquele carro, mas não o seu carro.
Como eu faço? Faça as perguntas para você mesmo. Como eu faço para adquirir um carro daquele ou ainda um outro melhor, não para eu ficar disputando, mas se colocar. Então, a questão da inveja, ela já vem já na criança, ela já vem do princípio que foi quebrado. E agora nós precisamos ressignificar isso, né? Ressignificar isso entendendo em nós, fazendo pergunta para nós mesmos, né? Por quê? Qual o sentido de eu desejar aquilo? Qual o sentido de eu querer aquilo? Né? Que vai trazer para mim aquilo? Daí você vai avaliando se isso é para você se sentir melhor que outra pessoa, se isso é para você crescer, se isso é para você se tornar uma pessoa melhor. Porque às vezes você está olhando a outra pessoa, não é por inveja, é porque você também quer subir, você não sabe como. E aí você fica desejando que é dos outros, em vez de ir lá e buscar e fazer o que precisa ser feito. Tá? E o poder da palavra se resume também nisso aí. Né? Quantas vezes eu vejo algumas pessoas, e em vez de eu abençoá-las, né, eu fico lá, lá, a pessoa com um carro bonito lá, olha só, deve ter roubado dinheiro, deve ter vendido porcaria, deve ter feito isso, deve ter feito aquilo, e fica o quê? Julgando as pessoas, condenando as pessoas. Né? Simplesmente pela aparência. Por quê? Porque a inveja fez com que ela olhasse o lado negativo. Então, quando vi esse sentimento, o que você faz? Você olha e fala assim, nossa, ele deve ter trabalhado bastante, deve ter dedicado, né? Deve ter trabalhado, economizado, investido. Porque esse cara é muito abençoado. Abençoa aquela pessoa. Abençoa, para que você também se torne abençoado. Ah, mas Diego, mas eu não sinto isso. Ah, mas eu volto lá ao começo dessa live, né Bruno? O amor não é baseado naquilo que você sente. É baseado naquilo que você faz, é decisão. E até quando você sente uma inveja, em vez de você ficar lá julgando a pessoa, abençoa a pessoa. E fala, não aceito menos que isso. Brincando, dá uma risada, não aceito menos que isso, para você também buscar o seu. Isso que é importante. Com certeza. Você é por aí? Eu só acho assim, ó, essa questão de inveja, eu acho que assim que é muito questão de comportamento, de cultura. Sim. Cultura, porque a gente consegue modelar. A gente tem que saber inverter essa energia. Então, o que acontece, Isso. por exemplo? Canalizar ela. Exatamente. A gente tem que pegar e falar assim, não, eu também mereço. Não precisa assim, ó, porque muitas pessoas acham assim, não, porque o outro tem, eu tenho que tirar dela. Não precisa, gente. Todo mundo tem o mesmo direito. Todo mundo é a imagem e semelhança do Criador. A todo mundo foi dado o direito de vencer e o direito de fazer o que quiser. Livre-arbítrio. Só que assim, a gente não precisa tirar da outra pessoa para a gente querer também. Na verdade, não. A gente tem que ser incentivado. Ver, ó, o que ela fez que eu vou fazer também. Se ela pode, eu também posso. Né? Agora que a gente não pode falar assim, ela tem, então eu vou tirar dela, vou fazer uma coisa. Ou então ela é uma pessoa ruim porque eu não tenho, entendeu? Não. É questão de, que nem você falou, de frequência. Né? A gente tem que mudar a frequência, porque se a gente olhar o lado, olha que louco, a gente começa, presta atenção, gente, se começa com a frequência negativa, você começa a atrair o negativo para você também. O poder da palavra é intencional também, mas ele também atrai, tem o poder da atração. E você atrai, se você começa com uma esfera negativa em volta de você, do teu corpo, você começa a atrair situações negativas, né? E aí bate o carro, aí você perde um emprego, aí alguém briga com você, começa a dar tudo errado na tua vida. Aí você fala assim, mas por que acontece isso comigo? Porque a tua frequência, porque não é só falar. Antes de falar, você pensa. Porque para sair da boca, tem que sair do cérebro primeiro. Não tem jeito de você sair da boca sem o cérebro. Então o que acontece? Quando você pensa, você está atraindo pensamentos iguais, frequências iguais. E quando você lança, você está fazendo uma ação no mundo exterior. Então, o que acontece? Você começa a atrair pessoas iguais. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com a palavra, porque dependendo do que a gente começa a pensar, tudo atrai, tanto positivo como negativo. Então, por isso que é importante, por exemplo, às vezes que o Pablo fala muito aí nas lives dele. Não fica assistindo o BBB, não fica assistindo o Datena. Por quê, gente? Ali só tem tragédia. Por que você acha que você tem pesadelo? Por que você acha que você sonha aí e não consegue dormir direito? Porque você chega lá às 5 da tarde, abre o Datena lá, ele está falando que teve um acidente, que teve um assalto a banco, que o fulano caiu e está com o helicóptero resgatando. A gente fica vendo tanta tragédia que a nossa vida acaba ficando uma tragédia também. Né? Mas não é uma coisa que é consciente porque a gente quer.
É uma coisa que é inconsciente, a gente nem percebe. A gente nem percebe que está vendo isso, que isso está afetando a nossa vida. Aí chega, aí você começa, vamos supor, começa a ficar estressado, aí desconta, que nem você falou, desconta nos filhos. Por quê? Porque aqui no coração já tá triste, já está magoada, e ela desconta nas outras pessoas, desconta na esposa, desconta no marido, desconta nos filhos, desconta em outras pessoas, né? E, na verdade, a gente tem que limpar aqui primeiro, né, para poder falar, né? O que você acha disso? Não, exatamente isso. Eu até ia trazer, você trouxe de uma forma assim diferente, que eu acho muito legal, mas tem aquele velho ditado, né? É que o pessoal sempre fala: a boca fala o que o coração sente, né? Mas o coração sente aquilo que a sua cabeça pensa. E a sua cabeça pensa daquilo que você ouve, vê, né, e sente. Ou seja, o que você está alimentando? Tudo que você falou agora foi justamente isso. O que você está alimentando? E tudo que você foca, expande. Se você está vendo notícia ruim, isso vai expandir para você. Né? A palavra, são ondas. Quando você escuta uma música e quer dançar, por exemplo, você está escutando a música, aquilo te alegra, né? Foram ondas que chegaram até você. A palavra também são ondas que estão chegando aos seus ouvidos, até através da internet está chegando aos seus ouvidos também. E isso está fazendo o quê? Está fazendo você pensar. Então, houve aqui um poder da palavra sobre você, certo? E está fazendo você refletir sobre a sua vida, sobre as suas decisões, sobre aquilo que você está vendo e como é que está a sua vida no dia a dia. Quando você trouxe da Atena, quando você trouxe essas notícias ruins, é justamente isso. Por isso que até você falou do papo, por isso que ele fala: vende sua televisão, né? Não assista mais TV. Eu aqui não assisto, graças a Deus, há muito tempo já. Não assisto jornal, não assisto mais nada disso, né? Às vezes coloco um filme aqui com as crianças, assisto, mas é só. Por quê? Porque eu sei como isso me destruía, como isso me alimentava. Eu era um viciado, né? Eu falava aqui para o pessoal na mentoria, Bruno, e eu vou trazer isso porque como eu identifiquei isso foi claro para mim. Né? Eu era um dependente químico, Bruno. Mas sabe que dependência química eu era? Eu era um dependente químico emocional. Eu tinha que ir para a clínica de recuperação direto. Mas sabe qual que era a clínica de recuperação? Cursos, livros, vídeos. E quando eu voltava da clínica de recuperação, eu recaía na dependência química. E sabe qual dependência química que era? Qual a dependência que eu caía? Na vitimização, nas notícias ruins, na negativação. Então eu era um dependente químico emocional. E por muitas vezes eu tive que repetir os 12 passos, assim como os alcoólatras anônimos, apesar de eu nunca ser alcoólatra, nunca fui alcoólatra, repetir os 12 passos dos 12, né, dos alcoólatras anônimos, que era? Que era justamente sobre isso. Opa, recair, vitimização, reclamação, ofensa, murmuração, dependência química e emocional. Né? E às vezes as pessoas não entendem isso, que elas são sim viciadas. Dependentes químicos, 98% da população do planeta são dependentes químicos. Dependentes do que os outros estão colocando na cabeça delas. Da história ruim, da negatividade, das notícias ruins, daquilo que faz mal, do poder da palavra negativa. Quantas pessoas fazem isso e nem percebem que fazem? São movidas pelo subconsciente. A boca fala o que o coração sente aquilo que sua cabeça pensa, e a sua cabeça pensa aquilo que seus olhos veem, seus ouvidos escutam. Então, a pergunta que eu faço é: o que você está alimentando? Quais são as imagens que você está vendo? Quais são as músicas que você está ouvindo? Quais são as palavras que você está proferindo? E agora se faz você pensar. Quem você está ouvindo? Quem você está ouvindo? Conselho? Isso mesmo. E aquilo que você trouxe, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E tem pessoas que não tem como sair do teu relacionamento. Tá tudo certo, tá tudo bem. Agora o que você faz com isso é que vai diferenciar. Qual a decisão que você toma? Qual a energia que você vai gastar? É como você ir na academia e fazer 3 horas de academia lá que você já está gritando de dor por você não aguentar mais carregar peso. O cérebro é a mesma coisa. Ele não quer gastar energia. Ele é como se você não quisesse ir para a academia. E você precisa gastar energia para construir a disruptura dentro do seu cérebro daquilo que você veio construindo. Quantas vezes eu ia começar a trabalhar no computador, como eu disse, eu estou analista de licitações há 14 anos, Bruno. Quantas vezes eu ia começar a trabalhar no computador, primeira coisa que eu acessava, globo.com.
Primeira coisa que eu acessava, Tribuna, Gazeta, para ver as notícias, cara, pela manhã. E aquilo me alimentava o quê? Ah, política, ah, não sei o quê, ah, não sei o quê, ah, não sei o quê. Muita Cara, vá cuidar da informação. sua... Não, essa frase foi espetacular. Vá cuidar da sua vida. Para de cuidar da vida de político, de história, vá fazer a diferença você na sua vida. Toma a Uhum. decisão. Né? Tomar a decisão é importante para a mudança. É. Não é isso, Não, Bruno? não há dúvida. Não há dúvida. É assumir a responsabilidade. A única pessoa que pode mudar a sua própria vida é você mesmo, não é as outras. Não adianta a gente querer procurar no mundo exterior, tem que procurar no interior, né? Porque é no interior que começa tudo. Então, o que que acontece? Essa questão de notícias, de TV é importante, porque assim, ó, você tem que saber informação e conhecimento. Que vai modificar a sua vida? Se você assistir, por exemplo, uma pessoa lá sofreu um acidente e morreu 2 pessoas. Isso vai mudar a sua vida no seu dia a dia? Não. Então por que que isso é importante? Por que que você está ouvindo uma coisa que é desnecessária? Né? Agora, se for alguma coisa de conhecimento, fala assim, o poder da ação lá do Paulo Vieira, né? Do método CIS, né? Ah, não, você tem que agir porque se você quiser conseguir, você que transforma a sua realidade, você que faz acontecer, então é preciso você tirar do papel e pôr em prática. É uma coisa que vai modificar a sua vida, não é? É uma coisa que vai fazer você ter outro resultado. Se você começa a ter outra ação, você começa a ter outros resultados. Então a gente tem que saber separar o que é informação e o que é conhecimento. O que vai modificar a tua vida e o que não vai. Então você vai assistir, por exemplo, BBB lá, novela, o que isso vai te engrandecer na tua vida? Você vai ter algum aprendizado? Né? Você vai ter alguma superação? Não. Na verdade, você vai estar perdendo vida. Não, como assim perdendo vida? Ó, tempo é vida, gente. Tempo não é dinheiro. Cada vez que você fica ali parado perdendo tempo, você está perdendo sua vida, porque você está deixando de fazer o que você precisa focar para fazer uma coisa que é inútil, que não vai transformar a sua vida, né? Então a gente tem que focar nisso, na questão de transformação na nossa vida, o que se vai ser uma informação que vai nos engrandecer, vai fazer a construção. Então a gente tem que saber diferenciar o que a gente ouve, o que a gente lê, o que a gente vê, para quem que a gente pergunta, não é? O que você acha, Diego? É isso aí, tá top demais. O assunto aqui tá muito bom mesmo. E você viu, eu trouxe essa alegoria, vamos dizer assim, nessa comparação com o dependente químico, porque as pessoas são dependentes químicas, emocionais são dependentes. E quando a gente vai falar assim que elas precisam de ajuda, é exatamente igual um dependente químico. Não, eu não sou viciado. Né? E eu vou falar das notícias ruins, por exemplo, acessa Globo.com, acessa Tribuna para ver as notícias ruins. Não, mas é porque o meu trabalho exige eu ver as notícias. Mentira. Mentira. Você já criou uma verdade dentro... Diego. Fala da intenção das notícias. O que tem por trás disso? A intenção. Porque toda notícia tem uma intenção. Tem, a manipulação, sabe? Te informar a notícia e te manipular. Falar assim, olha, a vida tá ruim mesmo, a vida tá desse jeito mesmo, tá... Cuidado, tá? O coronavírus está aí, não converse com as pessoas, não abrace, não faça nada. Tudo bem, tem que tomar cuidado. Estou dizendo que coronavírus aqui não é um problema não, tá? Estou dizendo que é importante se cuidar, não vai entender errado aqui, tá? É aí a questão da comunicação, tá? Não vai entender errado. Estou querendo dizer o seguinte, que às vezes você traz aquilo como uma verdade para você e aquilo se torna natural para você. O homicídio para você é natural. Morreu mais um. Né? Mais um lá. 200 mil pessoas morreram acidentadas. Mais uma pessoa no hospital na fila. É normal, isso acontece. E você vai achando as coisas naturais, ou seja, as coisas resistentes, aquilo que não é natural, aquilo que não é da naturalidade da vida, e você vai achando normal. Por quê? Porque você entrou na boiada, meu querido. Desculpa te falar assim. Você entrou na boiada e você tá junto com... E tem um cara berrante lá na frente que é Globo.com, Gazeta, Tribuna, sei lá o que mais. Está berrando lá e os boi estão indo atrás. Porque ele não sabe o caminho que toma. Então ele vai seguir todo mundo, porque é muito mais fácil seguir todo mundo. Então cuidado, porque atrás de toda notícia, e você acha, o dependente químico é assim também. Ele acha que ele não precisa de ajuda. Ele acha que ele não precisa de ajuda. Ele acha que ele não é um viciado. Que ele não é um dependente. E assim acontece na nossa vida emocional também. Nós achamos que nós não somos dependentes químicos e emocionais. E a gente vai vivendo uma vida, muitas vezes, de tristeza,
de angústia, de amargura, de depressão, de raiva, de ódio, de tudo que é coisa Aqui, negativa. ó. É, Não, eu resolvi até abrir aqui o UOL, só para ver, para você ver como que uma notícia distorce, porque eles querem, tem um interesse por trás disso. Aqui a manipulação, claro. notícia, Que é muita notícia. olha aqui, a notícia que eu vou ler para vocês. Home office é um novo indicador de desigualdade econômica no Brasil. Quer dizer que você trabalhar em casa quer dizer que você está sendo desigual, você está sofrendo se você trabalhar em casa. Olha que coisa. Faz sentido essa notícia? Home office, vou ler de novo. Home office é o novo indicador de desigualdade econômica no Brasil. Como que Você vê um pode? negócio desse? E aí É vai totalmente ao trazendo isso. contrário. Fala aí, Diego. Exato. E as O pessoas, que você não, e acha as pessoas dessa não vão tendo notícia? vontade. As pessoas não vão tendo vontade nem de sair da cama. Porque ela está falando que é desigualdade social. Ah, minha vida está uma droga mesmo assim. Para que lá? Tá todo mundo indo bem e eu tô ruim aqui, ó. E a Não, mas pessoa tem um vai entrando interesse nessa por discussão, trás. Tem um interesse por trás, porque é o seguinte, quem que está levando prejuízo? Quem tem é dono dos imóveis, dono de shopping, dono de prédio, as grandes sim, com corporações. certeza. As grandes corporações, elas não querem que você deixe o prédio e trabalhe em casa. Eles querem você centralizado ali para ter controle absoluto de você. Então, o que acontece? Na verdade, é o contrário. O home office tem muito mais produtividade, porque você está do lado da tua família, você trabalha com mais felicidade, né? E tem redução de custo da empresa, né? Agora, alguém está tendo interesse aí para falar uma coisa que é distorcida. Por que o home office é uma desigualdade econômica? Eu não acho isso. Eu acho o contrário. Eu acho que vai reduzir custo. Você conseguindo reduzir custo, tendo a felicidade do teu funcionário para trabalhar em casa, você vai ter mais produtividade. A empresa vai ter muito mais lucro. Não vai ter desigualdade, minha opinião. Não, eu vou te dizer, ó, se for manipulado dessa forma que você falou, no caso dos imóveis e tal, vou falar um negócio aqui. Se lascar. Sabe por quê? Eu vi a notícia em 2018, quando não tinha coronavírus, nos Estados Unidos, 20% dos shoppings já tinham sido fechados porque as empresas estavam migrando para o e-commerce. Ou seja, isso em 2018. O que aconteceu agora depois de coronavírus? Isso aumentou, explodiu, né? E no Brasil também está acontecendo isso. Em todo o planeta está acontecendo isso. Eu vou falar para você. Ah, Diego, mas você, ó, o vitimismo, ele entra nessa aqui, tá? Eu vou falar, se alguma pessoa pensar, é porque, ó, você ainda está no síndrome do vitimismo, tá? Eu voltei a trabalhar em casa. Eu e minha esposa, nós trabalhamos na loja física, voltamos a trabalhar em casa. Eu vou falar para você, financeiramente, foi um pouco mais desafiador para nós. Foi. Mas eu vou falar para você, rapaz, foi a melhor coisa que aconteceu para nós. Foi aonde nós nos conseguimos mais nos conhecermos, vivermos em família, buscarmos conhecimento e ainda conectar com pessoas que nós nem imaginávamos que íamos conectar. E lembrando que quando eu estou aqui com você, olho no olho, nós também estamos aqui. A internet faz isso, não é a mesma coisa. Tudo bem, vai lá abraçar tua esposa, teu irmão e deixa para conversar com as pessoas que estão evoluindo junto com você. E distribua essa conexão. A palavra não deixa de chegar porque você não está vendo a pessoa na tua cara a cara, né? A palavra também chega na internet, né? O que é o poder dela, né? O que você acha? O que acontece? Tem muita gente buscando, estava buscando lá fora o que deveria buscar dentro de casa. É isso que estava acontecendo. E aí a pessoa entrou numa angústia total, né? Porque parou de buscar lá fora aquilo que buscava lá fora e começou a olhar para dentro. E olhar para dentro é também olhar para dentro de si. Né? Olhar para dentro da casa é também olhar para dentro de si. Aquilo que eu estou e aquilo que a gente já vem trazendo. Aquilo que eu estou ouvindo, vendo. Né? Olhar para dentro dói. Olhar para dentro dói. Tá? Agora você fala assim, Diego, mas eu tenho que trabalhar, minha vida está difícil, está desafiadora. Rapaz, né? A decisão é tua. A decisão até agora de entrar no vitimismo também é sua. Ah, você não conhece a minha vida. Você não conhece a minha, sou pior do que você imagina. Todo mundo tem problema, dificuldade, né? Cada um tem os seus obstáculos, né? Só que a gente não pode culpar os outros e deixar ele de lado, né? Tem que assumir a responsabilidade, né? É essencial assumir que você é capaz, cada um tem a vida, que nem você falou, cada um tem a vida que merece. Se a gente não está numa vida que a gente quer, a gente está fazendo alguma coisa errada, a gente precisa mudar. Só que a gente tem que acreditar na gente.
Tem que acreditar, Qual não conhecimento? adianta você pegar essas crenças, por exemplo, o poder da palavra, né? Crenças que te falaram na infância, e acreditar que pobre não fica rico, que você é incapaz, que você é burro, que você não aprende, que você é inseguro, que você não vai vencer, que você nasceu para trabalhar como empregado. E se você começar a acreditar nisso, aí realmente não vai Já mudar. era. Agora você falar, não, eu sou responsável, eu vou modificar daqui para frente, eu vou mudar meus drives mentais, minhas afirmações, eu vou fazer acontecer, eu vou conectar com novas pessoas, custe o que custar, eu vou alcançar o que eu quero. E mentalizar, verbalizar e fazer, você consegue, gente. Não tem assim, segredo. É claro, cada um tem suas dificuldades, mas a gente tem que descobrir o caminho. Né? E como que a gente descobre? Com quem fez, quem já percorreu o caminho. Então a gente tem que perguntar para quem tem resultado. Não é para qualquer pessoa, não é para o primo, não é para o amigo lá que não tem resultado. Às vezes, vou perguntar lá para minha amiga. A tua amiga também não tem resultado, às vezes está pior que você. Então a gente tem que saber para quem perguntar, né, gente? Tem que ser com quem tem o mesmo resultado. Ou o resultado que você quer. Na verdade, não é o mesmo resultado. Na verdade, é o resultado que você quer alcançar. Que você deseja, exatamente. Você é a média das 5. Até a Regina está aqui atrás. Você é a média das 5 pessoas. Ela aqui. Então, como é que você vai buscar um resultado com uma pessoa que você é a média tua? Não tem jeito. Então, Sai da média. Uma das coisas que eu busquei, Bruno, foi o seguinte, que veio na minha mente assim muito claro, e eu trouxe essa palavra até numa mentoria que nós estávamos, e veio aquilo assim tão forte em mim, que é: a conexão gera evolução. A conexão gera evolução. O conectar com você, a gente tratar desses assuntos, a gente falar isso gera evolução em mim. Né? E toda vez que eu me conecto com pessoas que têm resultados diferentes, resultados que eu também almejo ter, isso gera evolução. E aí nós voltamos na questão da inveja que tinha perguntado, né? Ué, eu estou conectando com a pessoa não porque eu quero que ela tenha, mas eu estou conectando porque eu quero chegar parecido ou igual, ou né, lá no mesmo resultado que ela teve. E isso é importante. Então, trazer tudo isso para a nossa vida hoje, como é que é isso, né? Primeiro, mudança de pensamento. Só que você só vai mudar de pensamento se você começar a mudar o seu movimento. Movimento muda pensamento. E o seu movimento só vai começar a mudar a partir do momento que você parar de ver coisas negativas, parar de ver notícias negativas, parar de ouvir músicas que só te destroem, parar de visualizar notícias que só de desgraça. Como é que vai construir isso, meu Deus do céu? Não, Diego, mas eu consigo controlar? Consegue nada. Você consegue controlar um pilar da sua vida, na outra está destruído. Né? Nossa vida é uma roda. Aí consegue controlar. Não, Diego, minha vida está sossegada aqui e tal. Rapaz, e o outro pilar, como é que tá? Tá tudo arregaçado lá. Por quê? Porque você está alimentando e você não está percebendo que aquilo está sendo destruído lá no outro pilar. Né? E sua casa é construída de vários pilares. Você falou uma coisa importante. Pode falar, Bruno, pode falar. Não, essa questão dos pilares, porque às vezes a pessoa anula um pilar, por exemplo, anula a família para querer mais um pilar financeiro mais forte. Né? E não você não precisa excluir um pilar para querer ter o outro. Você pode ter os dois, você pode ter família, você pode ter saúde, você pode ter o financeiro elevado. Você tem que ter um balanceamento, não é equilibrar, assim, vamos supor, eu tiro um pouco aqui da família para pôr aqui no trabalho. Aí eu tiro o tempo da família para pôr tudo no trabalho. Você não precisa ser extremo. Tem como você fazer um balanceamento assim, ó, tá vendo? Ó, igual um motor. Ó, o motor, quando ele liga, ele faz assim, ó, nos pistões, ó. Então você vai indo, ó. Quando a família está baixa, aqui você aumenta um pouco, você leva um tempo para financeiro, um tempo para saúde, um tempo para social, e vai fazendo isso. Não precisa eliminar um pilar para querer conseguir conquistar o outro, né? Isso mesmo, é bem isso aí. Eu estava lembrando agora, a construção, é só você lembrar, vamos supor, a roda da abundância lá gera 11 pilares, né? Tem 11 pilares da vida. Agora você imagina uma construção, imagina um prédio, tem 11 pilares, e está sobrecarregado, todo aquele prédio em 2, 3 pilares. É um risco muito grande daquele prédio inteiro cair. Assim também é a nossa vida. Se nós deixarmos o sobrepeso, tudo da construção, né, da vida, que é o seu meio social, as pessoas que você convive, os seus parentes, os seus filhos, o seu relacionamento conjugal, o seu financeiro, tudo sobrecarregado ali, apenas 2, 3 pilares, aquilo uma hora pode ser prejudicado e aquela construção pode cair. Então, cuidado. Então, vamos começar pela base. Comece olhando coisas boas, tá?
Comece Ah, buscando com certeza. conhecimento, comece buscando livros, leituras, comece vendo vídeos que agregam valor para você, comece vendo, ouvindo músicas que realmente vão transformar a sua casa, transformar a sua família, transformar a vida dos seus filhos, transformar a sua vida. Comece a fazer isso, exercícios. Exercícios rotineiros curam vícios emocionais. E eu sou um dependente químico emocional, que estou em recuperação todos os dias. Se você também, se você que está vendo a gente, está ouvindo a gente, não se sente assim, está tudo certo. Eu me sinto um dependente químico que estou, todos os dias eu estou em recuperação. E todos os dias eu preciso alimentar músicas boas, eu preciso alimentar a palavra boa, eu preciso alimentar um alimento bom. Porque senão eu volto a cair na dependência química e emocional. E se você conseguiu entender, se caiu a ficha para você, já vai escrevendo aí, né? O pessoal tá muito bom, Putz. bonito. Se fez sentido isso para você, e você leve isso para outras pessoas também. E Não é uma isso, coisa Bruno? importante, Diego, uma coisa importante também, não, também tem que ouvir, tem que saber quem que você ouve, quem que você vê, mas principalmente, gente, a gente também tem que saber o que que a gente fala. Você é aquilo que Isso, você fala, você sabia disso? Quando você fala isso de uma mesmo. pessoa, você fala, ah, aquele fulano lá é ridículo, um exemplo. Né? Aquele fulano lá, eu não gosto dele, ou é idiota, começa a proferir palavras de ódio. Na verdade, você não está falando dela, você está falando de você, porque aquilo que está no Você. teu coração, você está exteriorizando. Então, é primordial também que a gente mude a forma de pensar, evitar briga, não ficar brigando com o cônjuge, porque também tem muita questão disso, né? Às vezes tem disputa na casa, não pode ter essa disputa de confronto. Aí às vezes você ofende o teu cônjuge, depois ela vai guardar o resto da vida aquilo, e sempre que tiver uma briga, ela vai remeter aquele sentimento. E aí só vai desgastando a relação até terminar e separar. Então a gente tem que saber, sim, a forma de se expressar, né? O que a gente vai falar. Né? Então é essencial também a gente não só ouvir, ver, ler, mas também, principalmente, a gente falar, saber o que a gente está falando. Porque isso é o nosso interior também. Né? O que a gente fala, a gente está falando de nós mesmos. Por isso que eu falo assim, cada um tem a vida que merece. Porque assim, você está proferindo coisas que às vezes positiva ou negativa. Você está fazendo ações também, não é só falar, gente. A gente precisa agir na vida também. A gente precisa tomar atitude. Então, assim, ó, você pode começar. Você não precisa. Se lá para trás você fez as coisas erradas, perdoe, né? Se perdoe. Perdoe as pessoas que fizeram as coisas erradas na sua vida e se perdoe também. E começa daqui para frente, começa uma nova vida daqui para frente. Fala, não, eu vou mudar a partir de hoje. Eu assumi minha responsabilidade, eu sei que depende só de mim. E começa daqui para frente, uma nova vida, uma nova forma de se expressar, uma nova forma de falar, né? Uma nova forma de ver as coisas do mundo, né? Uma frequência positiva, né? Uma nova forma de viver informações pela internet, pela TV, pelo rádio, por tudo. Então você pode começar daqui em diante. Né? Você não precisa ficar se remoendo, falar, nossa, eu sou aquilo, o que aconteceu no passado, eu sou aquilo que aconteceu no passado, e ficar pensando todo dia, putz, o que eu vou fazer? Né? Começa daqui para frente, gente. Renova a tua vida. Zera. Como se você tivesse zerado. Fala, não, nasci de novo hoje. Vou começar daqui para frente. Né? O que você Isso tem para mesmo. falar E se aí, Diego? você. Não, e se você é um dependente, está ouvindo, você é um dependente químico emocional, né? Se você não se coloca assim, toma cuidado. Começa a reparar se os seus pensamentos te levam à vitimização. Começa a reparar se você tem vontade de só ficar na cama dormindo, em depressão. Começa a olhar isso. Se você olhar isso, então você olha e fala assim: eu sou um dependente químico emocional e eu preciso de ajuda. Ok? Eu preciso de ajuda. Então, busque ajuda. Busque ajuda no quê? Naquilo. E é tudo que a gente trouxe aqui. Conhecimentos, né? Técnicas, ferramentas, um pouco da história. Tudo se resume à palavra. É incrível isso. E você acabou de falar sobre o perdão. E o perdão está ligado exatamente do lado do outro, perdão e amor. Amor significa ação. Amor significa atitude. Amor significa decisão. Qual a atitude? Depois que você viu essa live, você vai tomar para a sua vida? Qual a decisão que você toma hoje para mudar de vida? É essa a pergunta que nós queremos deixar para você. Tudo se resume na palavra. E em Coríntios 13 vai falar assim: ficará a fé, a esperança e o amor. A fé é aquilo que seus olhos da mente vê. Cuidado, não é os seus olhos daqui não, tá? E a esperança
é que você sempre espera o melhor. Sempre espera o melhor. E o amor? O amor é decisão. Ficará só o amor. O amor é uma escolha e uma decisão. Qual a escolha que você toma hoje? Qual a decisão que você toma hoje para se tornar a melhor versão de si mesmo nesse dia? É isso aí, Bruno. Eu acho que está chegando quase o finalzinho. Ótimo. Tá, falta 4 minutos. Excelente. É isso aí, Diego. Assina embaixo, que vou endossar aqui, ó. E é exatamente isso, né, gente? A gente tem que se perdoar para que o amor entre, né? Não tem como a gente ter o amor se a gente está com mágoa no coração, né? É amar a água, como você falou lá no começo da live. Isso aí. A gente tem que tirar essa má água aí do coração para a gente começar a ter o amor. E também, aí, quando você tem um amor de si mesmo, você se sente amado, você começa a amar as outras pessoas, você começa a ver as outras pessoas com outros olhos, né? Porque quando a gente tem ressentimento no coração, a gente não quer, às vezes, nem se relacionar com as pessoas, não quer ter amizade. Às vezes até por um trauma, né, de infância, alguma coisa assim, mas a gente tem que jogar para trás. Às vezes você teve só 5 minutos o trauma na sua infância e você leva a vida toda, você leva 30, 40 anos. Entendeu? Então a gente tem que tirar a mochila de pedras e jogar isso, porque isso não é você. Isso é só um sentimento que entrou em você. Mas se você tirar esse sentimento negativo, deixar só o positivo, tua vida transforma. Tua vida vai ser outra, né? Pessoal, e se fez sentido isso para vocês, tira um print aí, né? Tira um print de nós aí, marca no seu stories, marca, né? Se isso realmente te ajudou em algum ponto, né? Isso aqui, essa live nossa, é uma decisão. Nós simplesmente tomamos a decisão de fazer uma live às 7 horas da manhã para levar uma mensagem. E se isso fez sentido para você, marca, né? Manda para as pessoas. Vai ficar salva essa live, né, Bruno? Vai, vou salvar, né? Manda para as pessoas, isso. Porque se você ama alguém, você quer que alguma pessoa se transforme, se você acha que você aprendeu alguma coisa aqui que seja relevante na sua vida, faça com que as outras pessoas também recebam essa mensagem. Porque esse poder da palavra também a gente tem que difundir para as outras pessoas. Porque só vai nascer novos líderes se as pessoas tomarem atitude. Né? A atitude de passar é a mensagem do bem. Porque essa mensagem, esse poder da palavra que a gente está tendo aqui, é para transformar vidas, para criar novos líderes, para levantar novas pessoas. Se a gente quer uma transformação no mundo, você quer a transformação no Brasil, começa no seu bairro, começa em volta de você, começa na sua família. Você fazendo a sua família, porque assim, ó, os governos, tudo, o mundo é feito de famílias. Então a gente tem que começar primeiro a atingir a nossa família, depois a gente atinge nossos amigos, atinge a nossa comunidade e vai indo. Mas é importante que a gente faça também, não se omita. Porque se a gente se omitindo, a gente também não está... Oi? Isso, está acabando o tempo aqui, tô vendo? O Vandinho está pedindo para tirar os comentários. Está pedindo para tirar os comentários, para tirar o print. Não sei, acho que é com você aí, né? Agora tem que saber onde que é isso, que eu não... Não se preocupa, não. Eu já vou saber bem isso, que eu ainda estou desativar... Pronto. Vamos tirar o print, então. Dá um sorrisão aí, Diego. Ótimo. Vou ativar de novo agora. E o Vandinho está perguntando, vou fazer a última pergunta. Ele falou se o vitimismo é culpa da desigualdade. É uma das culpas. A gente não pode generalizar. Porque tem muita gente que já nasceu numa dificuldade, em favela, uma dificuldade. Só que assim, é impossível? Não. Só que é muito uma questão cultural também. Então, para a gente mudar a nossa cultura, a gente tem que começar a mudar nossas atitudes, a sua forma de falar. Né? É uma coisa que não vai ser da noite para o dia. A gente não vai tirar a desigualdade da noite para o dia. A gente tem que fazer todo dia constância, todo dia tá transformando e levantando mais pessoas. Porque isso vira uma bola de neve. Quanto mais pessoas recebem a mensagem, o poder da palavra, mais pessoas vão mudando também. Exatamente. Show, tem 27 segundos, então finaliza aí, Diego, a live. Pessoal, gratidão pela presença de cada um de vocês, gratidão, Bruno, também, por ter gerado essa oportunidade para a gente estar fazendo essa live. E que bom que você esteve aqui. Você é a peça do Lego que falta aí na sua comunidade, na sua casa, na sua família. Então faça a diferença aí, tome a decisão. Ame, simplesmente ame. Grande abraço, até mais. Abraço, gente. Obrigado.